Fala pessoal, boa noite. Vamos lá. Hoje um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas vindo trazer aqui o fechamento do dia 27 de setembro de 2023. Hoje, quarta-feira, dia de 0,12% de alta do Ibov, apesar de que ele praticamente só caiu o dia inteiro, né? Ele deu a recuperada ali no final da tarde, acabou fechando positivo. Foi um teste desse suporte aqui da barra 160 no Ibov diário, né? Deixou um doji aqui, ok. Te espera algum tipo de correção, quem sabe 50%, média móvel, ou continuidade caso perca essa mínima, né? Eu já tinha marcado isso aqui porque eu queria saber quando o preço batesse lá. Ele inclusive bateu com muita força lá no intraday, né? Então isso foi um bom sinal. E eu tenho alvos para ele aqui, ó, nesse gap aqui da barra 105, um pouco mais para baixo, que acredito eu também que deve ser região de 68, espelhamento dessa perninha de alta aqui, ó. É isso aí. Então, eu acredito em mais quedas, não sei se imediatamente ou um pouco depois. Aqui no índice futuro, a gente já fechou um candle negativo, né, por conta do gap e tal, em cima da média, mais próximo desse gap, né? Estou usando esse gráfico aqui, ó, que o topo histórico está lá, junto com o do Ibov. Falando de índice futuro de 60 minutos, né, a gente tem aqui uma tendência de baixa bem definida, porém que chegou, né, rejeitou um rompimento de fundo. Né, e reparem que essa tendência, essa é a característica dela. Né? Aqui a gente tem perdeu fundo, falhou, voltou para dentro, perdeu fundo, falhou, perdeu fundo, falhou, perdeu fundo. Aí esse aqui foi, né, um pouco mais forte ontem, e aí hoje de novo volta a característica, né? Então isso aqui é lateralidades em tendências, né, um conceito que o Walbrooks fala sobre também. Então a gente não pode ficar apostando muito em rompimentos de fundo. Hoje ainda a barra foi longe, né? Mas mesmo assim voltou para trás. Então, esse ponto aqui, pessoal, da média, eu acho que amanhã deve ser um ponto bom de venda caso o preço chegue lá. Ó, aqui a gente tem retração de 618 e tal, tem um topinho aqui, ó. Eu vou deixar um alarme aqui. Caso isso aconteça, eu tenho interesse. Se ele vier aqui embaixo para fazer fundo duplo, também qualquer coisa do tipo, pode gerar alguma coisa interessante. Mas por enquanto, pessoal, médias alinhadas, preço caindo, né, um canal relativamente estreito aqui, já a partir dessa máxima do dia 25. Né? Então, a priori, não ficar pensando muito em reversão até que os sinais sejam dados de uma forma muito clara. Tá bom? E aqui a gente tinha uma linha de canal também que poderia servir, né, para ancorar o preço aí. Vamos para os 5 minutos, pessoal. Vamos entender um pouquinho do dia de hoje aqui. Né? Vou comentar também dos meus trades. Hoje eu fiz uma entrada que foi errada, né? Dois trades. Três aqui que foi estopado. 4, 0 a 0. 5 foi erro. Seis operações no total que eu fiz aqui. Duas foram erradas ainda. Então, não foi um dia que eu operei maravilhosamente bem, mas foi um dia que deu para fechar positivo. Né? Isso que é mais importante, a gente vai juntando pedacinhos e compondo um resultado no final, desde que a gente não perca, né, de montão no dia do loss. Então, o que a gente tinha aqui do dia anterior, pessoal? Canal state de baixa. Né? E a gente já abre o dia rompendo. Esse tipo de dia é o dia que eu menos gosto de operar a abertura. Porque o que acontece? O mercado meio que está virando, né? Ainda não virou. E ele também não volta para a tendência anterior, que seria o mais fácil, vamos dizer assim, de operar uma retomada da tendência de baixa, que nos dias anteriores, né, já estava acontecendo. Então, eu me abstenho muitas vezes de operar isso aqui. Tá? Aqui era uma lateralidade no início do dia, né? Então era justificável comprar abaixo de barras, por exemplo, comprar abaixo desse doji da barra 5 aqui, era aceitável. Eu não acho que era o melhor dos trades, era aceitável. Agora, um camarada comentou aí num grupo que eu faço parte, que ele comprou por conta de uma micro wedge aqui do 2 minutos, ó, uma, duas, três puxadinhas aqui nessa região, comprou, se eu não me engano, acima da barra 15, algo do gênero, e aí eu achei uma leitura muito boa. Né? E aí, somado a isso, a gente tem o preço acima, né, das médias de 20 do 15, do 2 minutos, uma retração que não bateu nem um terço, né, e já voltou a ter ímpeto comprador. Eu não lembro exatamente qual a barra que ele mencionou que comprou, mas, por exemplo, vamos supor que ele tivesse comprado aqui acima da 19, né, já tinha um grau de certeza relativamente grande, com um stop relativamente pequeno, 200 pontos. Né? Um grau de certeza não, né?
um grau de convicção que subiria mais, né? Pelo menos até esse topo aqui, ou coisa do gênero. Né? Ou aqui, comprou, eu não sei exatamente onde foi, não. Mas melhor do que comprar abaixo de barras ali, apesar de ser justificável comprar abaixo de barras por ser um TTR. Né? Mas eu não gosto de operar contra tendência assim logo de cara. Né? E aí o preço começa a se desenvolver para cima, a gente começa a ter alvos projetados, né? Você pode tentar fazer isso aqui, e aí ver se o preço, como que ele vai fazer, né? Aqui ele ultrapassa, eu fiz a minha primeira venda aqui, pessoal, com a leitura de Wedge Channel Line Overshoot, ó. 3 puxadas para cima, uma sendo gap, né? Só que aqui, o erro de leitura foi que isso aqui é uma puxada só, né? 2 barras consecutivas assim, mesmo essa correção, é, esse padrão ele não tá legal, né? Acho que essa é a grande sacada aqui. Por que não tá legal? A distância que tem desse topo para esse topo é ok. Agora, esses dois grudados, ou é um padrão micro, e aí não teria esse topo, ou né, eu teria que considerar essa barra, né, e não essa aqui. E aí eu acabei conseguindo perceber isso rápido. Não só esse problema, mas o problema também do stop, que eu acho que comentei no outro vídeo. Que é o quê? O meu stop eu queria jogar lá em cima, ó. Eu queria ficar bem tranquilo. E aí aqui 470 pontos é muita coisa. E eu queria, a princípio, no dia, a minha leitura era o quê, pessoal? Ó, só para vocês entenderem aqui. Eu já pendurei uma ordem de venda no momento em que ele criou uma lateralidade aqui, eu pendurei uma ordem de venda nessa região de 50% de confluência para a média de 200 períodos. E aí, o meu stop seria bem sossegado, né? Bem melhor. Olha só, 280 pontos e um stop super bem protegido. Então, esse é o tipo de trade que a gente deveria buscar a maior parte do tempo. Nem que você espere, espere, espere. Não precisa ficar girando, né? Quem consegue girar e fazer dinheiro, show, maravilhoso. Mas a maioria de nós não vai conseguir. Então, é melhor você ficar na espreita como um sniper e a hora que a oportunidade bater, você vai. Então, aqui eu zerei rapidinho, né? Eu não gosto de fazer isso, pessoal. Eu só faço isso quando eu percebo que eu fiz coisa errada, tá? É a única exceção que eu abri. Eu não desisto de trade. Se eu fiz a operação e tinha uma premissa técnica e eu não percebi nenhum erro, né, com poucos pontos, né, não adianta perceber o erro depois que você já começou a andar contra um monte. Eu não saio. Mas nesses casos eu tenho me dado essa liberdade porque assim eu não preciso ficar tão receoso de dar um clique. Né? Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que acertar operando ainda em conta demo, né? Porque uma vez que você está na conta real, mesmo que você opere um contrato, valores pequenos, que para você não sejam muito relevantes, é muito ruim você perder dinheiro por idiotice, né? Então, acho que a parte mecânica da coisa que as pessoas acham que é só pôr as ordens e aprender a mexer no programa, né, que eu acho uma burrice sem tamanho quem fala uma coisa dessa, é, vai muito além, né? Como você vai fazer a gestão dos seus trades, como que você se comporta depois que você faz uma entrada, quando você percebe que aquela entrada não era exatamente o que você estava lendo, você percebeu rápido, né? Quanto melhor fica a tua leitura, mais rápido você percebe essas coisas e você consegue ser reativo e tirar o prejuízo ali. E aí, conforme vai acontecendo mais, você antevê cada vez mais essas situações até a hora que você quase nunca erra nesse sentido que eu expliquei aqui. Né? Você vai errar, você vai tomar stop. Né? Só não toma stop porque não opera. Agora, você deixa de tomar stops idiotas, né? E que você mesmo já viu ali que você fez besteira. Nesse caso, eu nem sei se eu teria sido estopado, ó. Não calculei, não. Mas o stop teria ficado no máximo aqui, 350 pontos, algo assim. E não teria sido estopado, não. Mas, enfim. De todo modo, cai fora rapidinho. E aí ele me deu outro clímax depois. Aí eu falei, ah, meu amigo, agora beleza. Tudo bem, ainda tá perto, né, pessoal? Não é a melhor das waves essa aqui. Mas, pô, 2 clímax consecutivos, né? Tinha volumes altos aqui, né? Ó, e já tinha entrado um volume alto aqui nessa reação dos vendedores. Então, essa configuração, bater na média, cara, para mim ali era venda, né? Sem pensar 2 vezes. Pô, mas o mercado tá always in long e tal, não sei o quê. Nesse zoom aqui, tira o zoom, né? Está na cara da região de 50%, inclusive, né? Dentro de um padrão de spike and channel, o spike aonde foi, pessoal? Olha isso, né? Se price action não funciona, o que funciona? Ó, o spike, lembra? Eu falei ontem do spike, impulso e canal, né? E aí, o que era o impulso aqui, pessoal? Se não era daqui para cá. Ó, e olha onde o mercado fez mínima e olha onde ele voltou hoje. Aí tem uns que vão defender que é porque era 50%, tudo bem, tá certo também. Então, o ponto é esse, né? Aqui é o mesmo TTR, inclusive, ó, tudo isso aqui foi um TTRzão, mais o conceito de price action.
Então era uma região muito boa para vender, em resumo. E aí fiz a venda fade dessa barra, um pouquinho atrasada, em uns pontinhos, mas nada muito crítico. Esperei meu stop lá para cima, né, no lugar que eu já queria. Esse era o trade que eu queria para fazer um swing brutal hoje. E reparem, né? Aos trancos e barrancos, o mercado caiu quase 2.000 pontos da onde eu consegui vender. Só que a gestão desse trade já foi bem porca da minha parte, não tem nem o que dizer. Ah, e fora isso aqui, ainda tinha esse alvinho projetado, né? De alvo 3. É, foi bem porca. Eu acabei saindo dessa operação ali no ponto que está marcado, pessoal. Por que, que eu saí da operação? Por conta dessa falha de fundo, 2 minutinhos. E aí você me pergunta assim, pô, por que você não deixou o stop aqui, ó? 100 pontos, né? E aí tem hora que a gente não pensa, né? Você está analisando o negócio e eu estava vendo essa perna vindo tão difícil, tão devagar, que eu falei, cara, fechou esse gap aqui da 35. Aqui é uma wedge, né? Dá para você olhar de várias maneiras. Três puxados aqui dentro, mas as mais evidentes, né? Aqui é 45, ou até a 47, correção até a 50, e aí a 57, ou uma, duas, três, aí até uma correção aqui, uma quarta, algo assim, tanto faz, né? Eu não gostei e aí eu quis me proteger e aí eu saí com 250 pontos da operação, que brevemente depois teria me dado aí no mínimo, né? Vamos supor que eu vou sair aqui, ó. Se tivesse deixado eu voltar 300 pontos, eu teria saído 250 pontos melhor. Então, ali foi burrice mesmo, pessoal. O stop estava nitidamente aqui acima da 23, seria um bom stop, né? A diferença mínima. E eu acabei ficando de fora porque ele não deu muita oportunidade. Nada disso aqui para mim foi muito claro assim que ia cair nem nada, né? E foi embora. Depois eu acabo fazendo uma venda aqui, né, durante a formação da barra 29, no ponto de rompimento da barra 7, acreditando que esse mercado ainda iria expandir e seria para baixo. Né? Quando eu entrei aqui, eu entrei com um contrato com a ideia de aumentar posições depois que ele andasse a favor, né? E desse outra configuração. E aí eu olhei e vi isso. Só que, pessoal, o ponto é o seguinte: essa perna aqui não foi o que aconteceu no dia de hoje, tá, pessoal? Mas era o mais provável de acontecer na maioria das vezes. Essa perna ela foi bastante aguda, né? E uma perna de correção assim que volta a metade, cai de uma vez, não é tão comum. Então, o que seria mais comum aqui? Fazer um teste mais para cima, ou um topo mais baixo, mesmo nível, mais alto, mas mais próximo aqui dessa região, dos 50% da média. E aí sim o mercado ia. Então, a venda tão baixa aqui não faria muito sentido. Né? Essa primeira perna, pela extensão que ela andou, 1.200 pontos, né? E pela força que ela teve aqui no finalzinho, o menos provável seria uma derrocada aqui, como acabou acontecendo. Né? Mas o mercado estava muito fraco, não conseguiu corrigir e tal. E uma perna dessa aqui de baixa, né? Dessas proporções, né? Depois de uma perna de alta dessa, você já começa a julgar o mercado como lateral, não mais retomada de tendência, né? Por conta do aspecto mesmo, né? Alta muito forte, perna de baixa super flagelada, né? Difícil aqui, toda hora ele volta. É, clímax, aí já reverte, volta em V a barra inteira. Então isso aqui não parece a tendência de baixa, né? Então não era lugar de vender aqui, tá? Onde era lugar de vender, pessoal? Caso você visse que esse rompimento aqui, ele falhou para baixo, porém ele não conseguiu retroceder quase nada da perna. Deixou aqui uma barra de sinal. Pô, mas é um L1, aqui era um microcanal, né? Era uma primeira entrada, não faço. Agora, ele vai aqui, deixa uma barra de alta, vai acima e vem abaixo, para mim isso é um H2, é uma L2, a L2 sintética que chama, né? Que não é que teve a segunda entrada, a L2 em si, né? Ela foi abaixo da 34. Mas eu antecipei já abaixo da 33, com a ideia de que era uma segunda entrada na média móvel, né? Um micro topo dupla média móvel, um rompimento de correção aqui que voltou para dentro do ponto de rompimento, que a Brooks preconiza que esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Por mais estranho que seja para mim, ainda esse conceito está entrando na minha cabeça de que um rompimento de correção, a correção pode ir para dentro do ponto de rompimento, né? Dependendo do que acontece o follow through, né? Aqui a gente teve algumas barras boas, portanto a 32 complicado para vender, por mais bonitinha que foi a barra. Agora, abaixo da 33, né? Vindo acima principalmente, ó, ele veio acima, né? Ele armadilhou os caras que compraram aqui. Então, já tem mais argumento. E ele vem forte, né? Parece que vai perder o fundo, falha de novo. Aqui eu optei por sair no zero, né? Porque para mim aqui já virou lateralidade, a tendência é ele voltar aqui para cima e me estopar, né? Porque a princípio eu entrei nesse trade com stop mais ou menos aqui, se eu não me engano, né? Nessa região.
mas assim que ele fez a barra 35, eu já trouxe ele para cá, né? E quando deu continuidade, falhou, aí saí no zero. E no momento, meu dia era esse, né? Como eu estopei essa operação aqui em cima, e repare que eu estopei mal, né? Porque eu estava estopando acima dessa barra, e aí ele foi só alguns ticks acima, mas tudo bem. É, a ideia não era que ele voltasse a barra inteira, né? E daí eu fui acompanhando o mercado. Nessa barra aqui eu não estava, mas quando eu vi, eu falei, putz, isso aqui vai romper para baixo, cara. Eu quero pegar. E aí peguei aqui, né, por conta da pouca distância, mas rapidamente eu percebi que eu estava vendendo em cima do ajuste, em cima do suporte, em cima do último suporte, num dia onde ele não está querendo romper fundo de uma vez, né? Então estava muito complicado para essa situação. Porém, ele passa, volta aqui com barras fracas, testa a média, testa esse suporte por baixo e perde mínima aqui. Nessa hora, eu quis vender o mais alto possível, né? Eu nem vendi porque perdeu a mínima, eu queria ter vendido aqui, ó. Bem no suporte mesmo, para usar um stop tranquilo, não. Aqui em cima, não, né? Aqui nesse topo mesmo. 300 e poucos pontos. Era essa a ideia, foi o que eu acabei fazendo. E aí esse trade deu certo. Eu saí aqui, teve uma exaustãozinha lá, 2 minutos. Eu não quis ficar esticando muito, porque eu já tinha feito o resultado. Para mim já estava satisfatório para o dia de hoje. Quanto mais vai se aproximando do final de mês, um mês que eu estou indo bem, menos agressivo eu quero ficar, né, me expondo ao mercado e tentando, né, fazer grandes coisas, né? Vamos fazer as coisas certas e aos poucos as coisas vão dando certo, tá? E aí o mercado aqui ele faz, né, uma, duas, três, ou uma, duas, três puxadas, um wedge aqui, é uma bandeira final, né, TTR, wedge e tal, que falha rompimento, dá uma barra forte, seriam entradas de reversão majoritária de tendência, provavelmente é com a divergente MACD aqui também, se não falha o price action, mas a gente pode observar. Aqui, ó, ele chegou a virar para cima, então estava assim uma divergência bem forte, né? Então aqui tinha argumento, tá, pessoal, para comprar essa barra aqui, por pior que seja, né, a tendência aqui e tal, quem comprou ainda saiu um trade de 2 para 1. O cara que esperou foi mais conservador, teria que entrar aqui para um scalp, né? Eu não faço esse tipo de trade, tá, pessoal? Não gosto. Não de trade de MTR, mas assim, meio que contra a tendência muito forte, tal, prefiro, né, que as coisas elas se alinhem de uma forma um pouco melhor. Ainda era um 3GMTR que mas, né, é, bem agressivo. E aí, eu ainda comentei no vídeo, né, que aqui ele estava rompendo uma linha de tendência, né, essa aqui do dia, não precisa nem traçar, né, basicamente esse MM20 aqui, e depois dessa barra poderia ser feita uma compra, né, mais fácil para um scalp, mas talvez ainda para um swing, dependendo de como que fosse o desenvolvimento. Como ele não foi tão longe, né? O scalp aqui da barra bateu rápido, se você usou um stop adequado, ele demorou até o final do dia para bater, mas bateu, né? Foi lá. E aqui foi um fundo duplo com fundo mais baixo, acima dessa barra aqui também era um gatilho, né? De compra, ou ainda melhor, essa aqui, né? Desde que fosse para um scalp. Beleza? Então foram essas configurações, esses meus racionais, e este aqui, por fim, foi o meu resultado do dia aqui no índice futuro. Eu vou comentar do dólar, pessoal, rapidinho, porque o dólar até não tem muito o que falar, e as minhas operações que eu estou fazendo em dólar aqui um outro tipo de operacional, uma outra coisa, e eu não estou considerando ali na meta que eu tenho para fazer na minha conta demo, eu estou considerando apenas índice futuro, mas tive bons resultados hoje do dólar também. Dólar vinha de um trade range bem longo, e aí, como eu mencionei em outro vídeo, uma hora isso aqui rompe. E hoje rompeu de uma maneira bem estranha, né? Porque normalmente ele briga um pouco aqui e tal na resistência. Não brigou. Ele brigou abaixo e hoje ele foi embora, pessoal. Passou voado. O dólar hoje parecia que ia para 5,20 hoje ainda, né? Final das contas aqui, acho que a gente chegou a ter 100 pontos de alta. Isso aqui não é comum, não tem sido comum. 92 pontos, tá? Rompeu o range. Ainda no início do dia, por conta dos níveis de resistência, eu fiz uma operação aqui de fade, né? A ideia era vender mais ou menos perto do fechamento da máxima dessa barra 4 aqui, por conta de alguns alvos projetados que tinha ali, e também o nível de resistência lá nos 60 minutos. Essa operação deu certo, eu queria largar ela aqui, ó, na máxima do dia anterior, onde me daria 20 pontos certinho, porém ele chegou muito perto, começou a voltar, cair fora, e ironicamente o mesmo resultado lá no índice, né, porque eu acabei fazendo só esse trade. Como ele estava na região macro de resistência, pessoal, aí são alguns princípios que você tem que ter, né, e depois vai ficar chorando. Eu não compro na cara de resistência de 60 minutos. Para mim, deixa romper. Depois que rompe, aí a gente vai
né, procurar entradas a favor da tendência, obviamente. Mas enquanto não rompe, meu amigo, eu não compro, tá? Simplesmente isso, tá? Aqui no WAV, esses topos ainda tá um pouco mais para baixo, né? Tinha esse aqui e o topão lá em cima. Então, eu precisava romper isso aqui e voltar, né? Vamos jogar lá no 5 de novo. Onde estava essa primeira linha? Ele não rompeu e voltou. Aí preciso que ele passe para cima. Passou. Legal. Deixou uma entrada aqui, ó. Já tá um canal estreito, alguma coisa. Talvez essa não, essa aqui. Pô, essa aqui dava pra ir, né? Essa, acho que eu nem tava olhando dólar essa hora. Essa aqui dava pra ir, né? Daqui pra cima aí acho que já deu uma esticada e tal. Agora, aqui, ó, uma puxadinha, duas, três, acima desses topinhos, ó, como tava tudo muito pequeno aqui o mercado essa hora, acima desse topinho, né? Ainda um 2 para 1, alguma coisa assim, um toque na média seria comprável também. Aqui já é climático e que começa a reverter. Ainda comentei dessa entrada aqui no outro vídeo, né, que não faz sentido, você operando contra um impulso de baixa. A entrada não foi estopada até o final do dia, mas também não foi a lugar nenhum, né? Então, o dólar muito forte, ele ainda não rompeu, tá, pessoal? Essa resistência aqui no WOV, ele não rompeu, né? No FUT, cara, no FUT a resistência tá bem mais para cima. Nossa, será que tem ajuste para fazer nesse gráfico? Mesmo que ajuste também não muda muito, né? Enfim, o FUT ainda tem bastante espaço, né? E o alvo projetado é grande, é esse aqui, né? É esse aqui. Aqui já não tem muito isso, né? Teria que talvez espelhar esse impulso aqui. Já buscou, né? Nossa, parece que é duas coisas bem diferentes, né, pessoal? Que coisa. Ó, esse aqui é a lateralidade toda. Ok. Isso aqui seria isso aqui, né? É isso aí. Então, tem esse alvo, mas eu acho que precisa fazer um retorno aqui, pelo menos nesse topo. Caso ele venha aqui, eu tenho interesse em comprar esse dólar amanhã. Beleza? É isso. Um grande abraço. Boa noite. Tchau.